Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Pitaco do Mercado. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Vou começar aqui fazendo uma revisão para vocês de como que está essa semana, tanto no âmbito aí do day trade como também do swing trade, visto que é uma semana de altíssima volatilidade e hoje começou a reunião do Banco Central para decisão de taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além disso, a gente também está na temporada de balanço de grandes empresas, como Apple, Microsoft, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós teremos Petrobras, Itaú, Vale. Então, as grandes empresas reportando balanço, elas também entram num período de silêncio. Então, tanto o Banco Central quanto essas empresas, elas entram no período de silêncio, elas não comentam nada ali nesse momento, porque vai sair os números. E aí, assim que saem esses números, né? Então, o investidor ele pode tomar uma posição de comprar ou vender determinado papel. Então, pela legislação, tá? Então, essas empresas ficam proibidas de emitir aí qualquer tipo de comentário dentro do mercado. Bom, vamos começar então fazendo uma revisão ali para o dólar e para o índice. E aí, eu vou passar também algumas ações e passo também aqui para vocês algumas questões de swing trade. Vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês nesse momento. Então vamos lá, botar a tela no ar aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Vendo aqui, tá, essa movimentação, vamos começar no pregão do dia de ontem, depois a gente muda aqui e vem para o dia de hoje, tá? Vou começar primeiro pelo gráfico de 5 minutos, depois eu desço o time frame ali para o gráfico de 2 minutos. Bom, na sexta-feira, nós tivemos o pregão ali do dólar fechando praticamente aqui nessa região, né? Então, região de fechamento dele, aonde deu para a gente entender, ó, tá fechando, fazendo uma situação de breakout depois de uma arrancada ali na sua movimentação. Então, imediatamente, quando nós tivemos a abertura, né, fica aquele pensamento, bom, abriu em gap de alta, então a partir daqui eu posso até pensar por um padrão de compra, e de fato, tá? Então a gente marca, por exemplo, essa máxima, espera o rompimento dela e espera fazer um pullback, né? Nessa situação aqui, o ideal seria esperar esse pullback, seria o gráfico mostrar para nós essa movimentação e depois o retorno para o lado positivo, fazendo um pivô. Sendo assim, ficaria como um pivô clássico numa saída de range. Esse seria o movimento dentro dele. E a gente estava esperando por essa movimentação. Só que o mercado não acabou deixando, né? Então ele rompeu o topo e voltou todo ali para baixo, tá? Fazendo essa movimentação de alargamento dentro desse range, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, essa máxima e ligar com essa outra máxima, assim como também essa mínima e ligar com essa outra mínima. Então a gente vê, ó, o mercado está largando, não tem uma direção muito clara, então não tem muito que eu possa estar fazendo dentro dessa movimentação. E logo depois ele deu, né, uma boa esticada. Mas para todo o setup trabalhado dentro do mercado, a gente sempre vai esperar aqueles movimentos de impulso dentro do mercado, depois a correção que ele pode estar oferecendo e o padrão de continuação dessa movimentação, né? Então ele pode estar oferecendo esse tipo de contexto. Só que aqui a gente vê dentro desse movimento que ela acabou esticando bastante ali para cima e só tinha deixado até então um candle aqui de cor contrária, conhecido como uma barra ignorada, mas que não dava para saber que daqui ele poderia partir com tanta força nessa movimentação. A partir do momento que o dólar fez toda essa volatilidade para cima, a gente pensou, bom, dólar esticou, posso esperar por um pivô de alta. Só que esse pivô não apareceu e ele começou a fazer todo um retorno que a gente chama de retorno em V. Foi aí que a gente foi para o gráfico de 2 minutos para tentar visualizar essa movimentação dentro do mercado no pregão de ontem. Então ele tinha feito todo esse contexto para cima. Inclusive aqui eu estava até esperando para ver se ele fazia um pivô de alta, né? Que justificasse ali trabalhar naquele trade que a gente chama de pivô alinhado da 20 com a 200. Só que esse movimento não aconteceu aqui dentro do dólar. Ele simplesmente esticou bastante, mas ele fez o chamado volta em V, que aí seria a partir do rompimento do candle 57 e projetando esse movimento aqui para baixo nessa movimentação dentro do dólar. E a gente fez exatamente esse contexto de trade. Ele foi respeitando,
até que ele bateu no primeiro alvo de FIBO. O primeiro alvo de FIBO não era o nosso alvo dessa movimentação. O nosso alvo estava mais para baixo, até mesmo porque era um movimento pequeno. Tá? Então, se você observar aqui, até o primeiro alvo ele estava dando 3 pontos apenas. A gente estava querendo pegar mais de 5, então a gente estava querendo pegar mais para o segundo alvo. O que eu fiz aqui? A partir do ponto da entrada, eu puxei o stop para o 0 a 0. Mas como o dólar está andando muito pouco, né, nesses últimos dias, a volatilidade está mais baixa, ele acabou tirando no 0 a 0 e depois ele foi embora ali até o quinto alvo. Ou seja, levar ali pelo 0 a 0 não foi uma boa medida dentro dessa movimentação do dólar. O ideal seria eu ter levado pela 9, ou o ideal seria levar pela 9, né? Stop cutucada pela 9, que não foi o caso ali para o pregão do dia de ontem, né? Nessa movimentação de baixa, tá? Depois, observando a situação dos 5 minutos, a gente espera até o momento em que o dólar possa estar oferecendo um pivô certinho. E ele demorou até oferecer essa movimentação de um pivô totalmente alinhado, né, nesse mercado aqui dentro do dólar. A gente acabou não vendo ali muito para trabalhar pela parte da manhã. O mercado acabou oferecendo um movimento mais para o período da tarde, no pregão do dia de ontem. Mas pelo 2 minutos, a gente teve um outro trade que a gente fez também dentro do dólar ali no 2 minutos, que foi um power breakout, que eu tinha visto a partir dessa ruptura dessa máxima. Né? Então veja que ele deu um impulso, fez a correção, ele respeitou a média móvel de 9. Eu fiz a projeção aqui ó, desse fundo com esse topo, ele bateu no primeiro alvo. Aí, nesse caso, até pensei, não, pera, vamos levar pela 9, vamos ver se pela 9 eu consigo chegar mais adiante. E aí, realmente não deu, ele cutucou a 9 e tirou o trade ali que a gente estava esperando dentro do dólar com alvo um pouco mais longo, né? Então, resumindo, a segunda-feira, né, a gente teve pontos de entrada, foram pontos interessantes, como o ponto da volta em V, que ele foi muito bem tá, nessa movimentação. Até esse ponto desse power breakout, ele conseguiu pegar o alvo, aí depois não teria jeito, ele tiraria pela 9. E teve até um outro trade logo no comecinho do dia, que seria um trade aqui para baixo, num afastamento aqui superior. Ele também conseguiu descer ali nessa movimentação. O que eu vejo dentro do dólar ultimamente é que ele não está muito fácil de operar, porque ele não está fazendo aqueles movimentos tão rápido a partir dos pontos das entradas. Né? Então, por exemplo, você pega essa volta em V. Ela até foi, mas antes dela conseguir chegar nos seus alvos, ela deu uma balançada. Né? Então, aqui nesse momento, ó, ela dá o gatilho, ela dá um susto, depois ela até chegou aí, chegou no primeiro alvo, vai dar mais um susto aqui, para depois estar tá indo para os alvos em diante, né? Então, esses movimentos agressivos, eles têm sido bem pontuais dentro do mercado, eles não têm ocorrido com frequência como era antigamente, né? Então, antes você tinha movimentos com frequência dentro do dólar. Agora, a gente não tem esses movimentos com tanta frequência, né? Então, tem que ter um pouco de paciência quando você está operando. E o mesmo aconteceu no pregão do dia de hoje, né? Então, o pregão do dia de hoje, quando ele fez a abertura, o pregão estava péssimo, né? Então, veja que o dólar aqui de manhã, ó, ele não chegou a fazer nenhum pivô alinhado com a média, como a gente está acostumado. Nenhum pivô foi construído. Aí ele ganhou uma força negativa e chegou a fazer um pivô de baixa aqui. Só que esse pivô já estava bem esticado. Eu acabei até insistindo em fazer essa entrada e acabou dando um stop nesse movimento dentro dele. Mas rapidamente a gente avistou aqui um padrão de volta em V que deu ali para recuperar, né, o trade que tinha dado um stop anteriormente. Esse trade aqui, tá, que ele chegou a montar o pivô, foi o primeiro pivô? Foi o primeiro pivô. Eu vejo que aqui talvez o erro maior tenha sido ele ter feito uma grande movimentação e deixado o pivô muito abaixo da média de 20. Se o pivô fosse construído aqui um pouco mais perto, né, mais próximo dessa região, aí eu acho que seria uma movimentação um pouco melhor. Né? Então, a volta em V, de fato, ali acabou sendo um movimento melhor. E aí foi mais tranquilo esse movimento de volta em V. Eu tive problema no carregamento, porque nesse carregamento, quando ele bateu no alvo, eu também puxei o trailing stop, e quando eu puxei o trailing stop, ele acabou pegando no trailing stop de meio ponto acima do ponto de entrada, né? Então ele paga meio ponto, mas meio ponto são um ponto. Ele acabou pegando, tá?
E agora nós temos o dólar aqui, né? Então o dólar é bastante volátil, bastante volatilidade, sem grandes pivôs alinhados nesse momento. Pode ser aí que até o final do dia ele retorne para a média móvel de 200 períodos, não dá para saber. Os 5 minutos dentro do dólar, ele também deixou esse padrão que foi um padrão de volta em V, tá? Então ele fez o impulso, fez a correção, ele também deixou um padrão para uma volta em V aqui, que ajudou bastante o trade, tá? E agora vamos ver como é que o dólar vai ficar, tá? Porque a gente tem bastante notícia dentro do mercado e essas notícias elas têm dado aí, né? Elas têm deixado muitas vezes por hora o mercado meio parado. Em alguns poucos pontos pontuais, o mercado tem feito grandes movimentações. Amanhã é dia de decisão de taxa de juros lá dos Estados Unidos e do Brasil. Pode ser que o mercado consiga uma movimentação mais forte para o dólar, tá? O que eu estou vendo agora é que ele está fazendo um pivô de reversão. Vamos ver como é que esse pivô vai fluir dentro do mercado. Índice futuro. O índice futuro está no pregão de ontem. Ele não chegou a ser tão ruim no pregão, né? Então o índice ele está deixando uns movimentos um pouco melhor, tá? Então uma das movimentações que a gente chegou a ver ontem dentro do índice, depois que ele deu essa puxada para cima, foi um padrão de volta em V. Então ele chegou a fazer uma volta em V aqui no horário ali das 9h38, rompendo a mínima e indo encontrar a média móvel de 20, fazendo toda essa reversão daquela movimentação puxada para cima. E depois ele chegou a fazer um outro pivô de baixa, que foi deixado aqui dentro dele, né? Então a gente percebe movimento de impulso, movimento da correção com a média móvel aponta para baixo, o rompimento que ele fez aqui dessa mínima. Só que esse rompimento foi construído às 10h10. E naquele momento a gente ainda não tinha todas as ações abertas dentro do índice. Então ele chegou até a proporcionar depois um novo pullback, que aí sim conseguiu dar uma derretida no índice. E aí você vê, né? Por exemplo, aqui, se você observar, ele lançou um pivô de baixa depois de ter feito uma queda mais abrupta e continuou dentro do índice, pegando ali pela média móvel de 9. O pivô também foi construído às 10h30. O dólar hoje, ele fez um movimento semelhante, tá? Então, o movimento, quando ele fez aqui esse pivô de baixo, ó, ele também era semelhante, só que como no caso do dólar ele não foi, fica mais evidente, né, a condição de um stop, por exemplo. Enquanto que o índice futuro tinha feito essa movimentação para baixo, mas aí no caso do índice ela continuou ontem, porque ela estava com muita força, né? Então o índice futuro ele chegou a dar aqui um contexto de trade para baixo. E depois a gente estava até acompanhando o índice, ele também fez um pivôzinho aqui, ó, nessa reversão. Então esse pivô também foi construído num padrãozinho que a gente poderia até ver como uma volta em V ou até um afastamento inferior. Embora a média tenha virado apenas quando rompeu, ele estava forte dentro do mercado ali o índice, tá? E pegando depois para o período da tarde, aí ele volta a fazer novos pivôs de baixa. Tá? Esse pivô que foi construído de baixa, que ele não deu continuidade, daria um stop, mas posteriormente os outros pivôs, aí sim ele conseguiu até fazer um power breakout aqui de livro às 2h da tarde, né? Então, o rompimento bem definido do power breakout e a continuação dele. Pelo gráfico de 5 minutos, dá para a gente notar que o índice no pregão de ontem, a primeira queda em si, tá? O pivô não estava alinhado bem com a média móvel de 20. Mas aí depois, nos movimentos posteriores, aqui principalmente, ele já estava mais alinhado, bateu ali em contexto com a média, deu um padrão vendedor, né? Um padrão que demorou, porque saiu a 1h da tarde, demorou, mas depois conseguiu ir pegando os alvos sem perder a média móvel de 9, né? Só que aí é aquele trade que você fica preso dentro dele por um tempão. E no dia de hoje o índice ele abriu assim bem errático na parte da manhã, bem errático mesmo, como vocês podem ver pelo gráfico. Mas chegou a montar um pivô aqui, ó. Tá? Então ele chegou a fazer esse pivô de alta dessa movimentação, apesar, né, de ter demorado bastante, ó, esse pivô do meio-dia com stop aqui embaixo, rompeu, fez pullback, conseguiu bater nos alvos. Só que era um trade que você iria ficar aqui, ó, da meio-dia dentro desse movimento até as, as 13h15, né? Para tentar pegar o alvo dessa movimentação. Trade um pouco complicado.
O 2 minutos já foi um pouco mais tranquilo num pivô que ele fez aqui para o lado positivo. É que como o índice estava bem, o gráfico dele estava com bastante sombra, bem espinhento esse gráfico, tá vendo, ó? Então estava com muita sombra, né? Olhar para esse pivô e pensar, putz, ele vai direto, não sei se é o melhor trade, tá? Então o que que a gente acabou fazendo em substituição do índice futuro dentro da sala do projeto? A gente foi no mercado de ações. Então, uma ação que a gente operou foi a Petrobras. Petrobras, ela deu um trade aqui, tá? Então, esse foi o movimento dela de rompimento da Petro. Deixa eu colocar nos 5 minutos, só para vocês verem aqui, ó. Petrobras chegou a fazer esse trade. Só que aqui na Petro eu não consegui um resultado como eu queria, tá? Então, a gente acabou saindo meio que no 0 a 0 aqui da Petrobras, porque ela bateu o primeiro alvo e eu estava com o objetivo de ir para o segundo alvo. E aí ela cutucou a 9, então eu tive que fazer a saída da Petrobras, tá? Mas foi um trade que a gente avistou em substituição ao índice. Outro trade que a gente fez dentro do projeto foi na Embraer. A Embraer, sim, fez um pivô clássico, então ela fez o impulso, a correção, deu o gatilho de entrada. Aqui, no caso, o risco da Embraer estava alto, tá? Então não parece, mas esse risco aqui, ó, era quase R$ 1 o risco, né, do papel, mas ela chegou a dar um trade, ó, você vê que até agora ela está indo, né, nessa movimentação. Se você pegar a cutucada pela 9, esse candle cutucou a 9 e até agora ela está indo nessa direção, ou seja, um trade muito forte dentro da Embraer. Outro trade que a gente fez foi na Cirela. Cirela também apresentou um pivô na parte da manhã de afastamento inferior. E a gente fez a entrada aqui da Cirela, só que a gente estava com o objetivo do segundo alvo. Eu tomei um parcial, porque hoje tinha notícias, 11 horas, dos JOLTS, e depois ela acabou tirando no 0 a 0 praticamente. Ainda chegou a dar alguma coisinha dentro do mercado, tá? Então, ainda chegou a dar um troco. E o outro papel que a gente viu foi a VEG, tá? Então a VEG também trouxe um trade, a gente conseguiu pegar o primeiro parcial, depois carregou aqui e também conseguiu pegar um númerozinho aqui interessante dentro da VEG, tá? Fazendo um day trade dentro do papel, né? Enfim, esses papéis foram os papéis que chamaram a nossa atenção no pregão do dia de hoje. Ontem nós tivemos outros papéis chamando a atenção, por exemplo, Cirela. A Cirela, no pregão de ontem, ela chamou uma atenção negativa e tinha feito um pivô que foi, assim, o trade do dia ontem, que foi esse movimento de baixa, né? Veja o quanto ela conseguiu aí trazer e o quanto ela conseguiu andar nessa movimentação. Um outro papel que a gente viu fazendo trade ontem foi a Suzano. A Suzano fez esse pivô de baixa logo no comecinho do dia. E a gente viu esse trade aqui do pivô de baixa da Suzano. Só que aqui o que aconteceu foi, ela não pegou no alvo que eu queria, voltou, eu tive que sair ali dentro do papel, né? Então ela acabou prejudicando essa movimentação e não dando continuidade no trade aí que a gente estava, né, fazendo dentro dela, tá? E deixa eu ver aqui, porque teve mais ações também que a gente chegou a fazer dentro do dia de ontem, né? Então deixa eu ver aqui quais foram os outros papéis. Teve a Petro, Petro também teve trade ontem, tá? Então não foi só hoje que teve trade na Petrobras. Ontem a gente também viu um trade aqui, ó, tá? Então foi um pivô clássico ó, que ela fez. Só que esse pivô clássico também só bateu ali o primeiro alvo, depois voltou. A Marfrig, a outro papel foi Marfrig, que a gente viu também fazendo um trade no dia de ontem, tá? Então Marfrig estava bem animado ali com a Marfrig, porque ela fez o impulso, fez a correção. A gente viu esse pivô, ele bateu no primeiro alvo, mas eu queria mais. Ela acabou cutucando pela média, acabou saindo aí o trade da Marfrig, tá? Então vamos ver como que o mercado vai ficar. Agora, tá, pessoal, sobre a questão do dólar ali, né? Você vê o dólar um pouco mais complicado nos últimos dias, isso porque ele está dentro desse range, né? Então, esse range dentro do dólar, ele está trazendo uma certa dificuldade, porque não sai daqui, né? Então, a gente está falando do mês de julho inteiro dentro do range. Então, lá no dia 9, quando ele deu a esticada, ele entrou dentro desse range e, olha lá, ele não sai dessa situação. Quando ele tentou ameaçar a saída, já voltou para dentro do range. E não tem jeito, tá? O volume vem caindo dentro desse movimento,
hoje está com uma expectativa de fechamento mais alto do volume, mas o volume até então vinha caindo, a gente precisa de volatilidade. A volatilidade dentro do dólar, ela diminuiu bastante, tá? Então, essa diminuição de volatilidade implica bastante na situação de trade, né? Então, assim, precisamos que o dólar tome uma tendência dentro do mercado. E assim como o índice Bovespa também, tá? O Ibov, no caso, ele já tem uma tendência, que é a tendência de baixa. Veja que o volume também vem caindo bastante. Então, a gente teve o anúncio das tarifas lá do Donald Trump no dia 9, e desde então, veja como o volume dentro do Ibovespa, ele vem diminuindo drasticamente, tá? Então, isso está significando o quê? Pô, está afastando os investidores dentro do nosso mercado. Veja como a gente perdeu o volume de abril para cá dentro do mercado, né? Como o volume foi bem menor, o volume vem reduzindo, tá? Isso aqui está tudo alinhado, tá, pessoal, com a questão de taxa de juros extremamente elevada. Está alinhado também, tá? Mês de julho é mês de férias nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos o mercado por lá também tende a ficar com um volume menor, tá? Então aqui ó, o S&P, ó, veja como o volume do S&P também vem diminuindo, tá? Por conta aí do mês, né? O mês que é um mês ruim, um mês de férias dentro do mercado. Se a gente pegar o Nasdaq futuro, ele também vem diminuindo o volume. Então, toda essa situação ela está sendo aí sentida pelo preço. Mas o que mais pega aqui para mim nesse momento é essa volatilidade baixa dentro do dólar e o dólar não conseguindo fazer boas movimentações dentro do mercado intradiário, ok? Bom, então acho que é isso. Do Pitaco do Mercado, era isso que eu tinha que passar aqui para vocês, tá, pessoal? Então, ficando por aqui, vou desejar para todos uma boa semana e amanhã eu vejo vocês, tá? Para a gente comentar sobre a decisão de taxa de juros, tanto do Banco Central brasileiro como também do Banco Central americano, beleza? Um grande abraço a todos e até.